Olá, bebezão. Vamos agora resolver as nossas questões de movimento vertical. E lembra que o movimento vertical, a gente tem nada mais do que um movimento uniformemente variado. Então, vamos começar aqui com a nossa primeira questão. Em um dia de calmaria, um garoto sobre uma ponte deixa cair verticalmente a partir do repouso. Então, observa aqui que a gente já está tendo uma questão de queda livre, do repouso. Uma bola no instante inicial T0. A bola atinge no instante T4 um ponto localizado no nível das águas do rio a uma distância h do ponto de lançamento. A figura apresenta, fora de escala, 5 posições da bola relativas aos instantes 0, 1, 2, 3, 4. E sabemos que entre os instantes T2 e T3 a bola percorreu 6,25 metros. Desprezando a resistência do ar e sabendo que o intervalo de tempo entre as posições consecutivas apresentadas na figura é sempre o mesmo, eu quero saber de você quanto é que vale essa distância h em metros. Olha só, galerinha. Ele está dizendo para a gente aqui que o tempo entre as posições apresentadas é o mesmo. Numa situação dessa aqui, que ele está me dando intervalos, que ele está me dando pedaços, a solução mais rápida é exatamente a gente usar o Teorema de Galileu. Então, observa. Do 0 até 1, eu vou te falar que eu tive o primeiro instante. Do 1 até o 2, eu tive o segundo instante. Do 2 até o 3, eu tive o terceiro instante. E do 3 até o 4, eu tive o meu quarto instante de movimento. Então, nota que nessa questão aqui, ele forneceu para a gente 4 instantezinhos de movimento. Bom, nota que eu tenho aqui o terceiro. O que é que diz para mim a regra de Galileu? A regra de Galileu diz para mim que o ΔS vai ser 2 vezes o número do instante. Vamos ajeitar isso aqui, né? Então, eu vou te dizer que eu vou ter 2 vezes o número do instante menos 1 multiplicado pelo meu primeiro deslocamento. Observa aqui, galera, que a distância que eu estou tendo aqui é 6,25. 6,25 vai ser 2 vezes primeiro instante, segundo essa distância corresponde ao terceiro instante. Aí isso aqui, deixa eu só organizar isso aqui bonitinho, né, professor? Uma coisa bonita para eu ler. ΔS. Aí, o que é que a gente vai ter aqui? Isso. Aí eu tenho 2 vezes primeiro instante, segundo instante, essa distância corresponde ao terceiro instante, menos uma unidade, e multiplica meu D1. Qual foi a distância que ele me deu aqui? 6,25. Isso aqui, galerinha, está ficando quem? 6 menos 1 vezes o meu D1. 6,25 vai ficar 5 vezes o D1. Augusto, quem é o D1? Cara, D1 é esse pedacinho aqui que eu estou achando. Ó. E aí, 6,25 dividido por 5, eu vou te dizer que esse primeiro instante aqui corresponde a 1,25 metros. Bom, acontece que o Teorema de Galileu diz para mim que essas distâncias, né, elas são o quê? Proporcionais, elas têm uma PA, né, de razão 2. Então, eu vou te dizer o seguinte, ó. O ΔS total vai ser o primeiro instante, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, porque ele está me dando aqui 4 intervalos. Então, eu vou te falar que o ΔS total vai ser D1. Aí, professor, quem é que vai ser o D2?
Pessoal, o teorema de Galileu sempre vai aumentando de 2D. Então, eu vou falar aqui para você que eu vou ter 2 mais 1. Meu próximo intervalo, 3D1. Aumenta mais 2, 5D1. Professor, aumenta mais 2, 7D1. Então, eu vou te falar que o nosso ΔS total, Bezão, vai ser 16 vezes o deslocamento 1. Então, a gente vai ter 16 vezes 1,25. Ou seja, qual é a altura que esse objeto caiu? Esse objeto caiu de uma altura de 20 metros. A gente vai marcar a alternativa E como resposta correta. Beleza? Show? Percebido essa ideia? Então, professor, quando é que eu vou usar essa história da regra de Galileu? Eu posso usar sempre. Se for um movimento uniformemente variado e os intervalos de tempos forem iguais, você pode usar. Então, esse N aí são os instantes que têm que ser iguais. Então, ele dividiu esse movimento em 4 instantes iguais. Quando eu divido esse movimento em intervalos de tempos iguais, eu posso usar isso tranquilamente. Questão 2, questão da CAF. Um rapaz aqui na Terra, ele lança uma pedra de 100 gramas verticalmente para cima e ela atinge a altura máxima de 5 metros. Vamos lá. Esse cara lança aqui na Terra. A massa não interessa para mim, porque na cinemática a massa não vai importar. Não existe nenhuma das equações de cinemática com massa. O que é que diz para mim? Se eu desprezar a resistência do ar, todos os corpos têm a mesma aceleração. Então, tanto faz eu colocar esse corpo com 100 gramas na Terra, se eu desprezar a resistência do ar, ele vai ter a aceleração da Terra. Se eu botar ele na Lua, ele vai ter a aceleração da Lua. A massa aqui não vai importar nada. 100 gramas na Terra, 100 gramas na Lua, a massa ela continua constante. Não vai interessar aqui para mim. Aí, verticalmente para cima. Se eu vou jogar para cima, eu vou estar com o movimento retardado. Minha velocidade vai diminuindo até que quando eu atinjo a altura máxima, eu paro para começar a descer. Então, a velocidade final é 0. E ele vai atingir aqui na Terra uma altura de 5 metros. Bom, se eu tiver aqui a gravidade da Terra, tenho a altura e a velocidade final é 0, eu posso achar, por exemplo, o tempo aqui na Terra, tá? Ou posso pensar em achar a velocidade inicial, mas vamos ver o que a questão quer. Imagine agora que essa pedra ela foi lançada da mesma forma, seja verticalmente para cima, e com a mesma velocidade inicial na Lua. Bom, então na Lua o tempo vai ser diferente, né, porque a aceleração da Lua é menor, é 6 vezes menor do que a aceleração da Terra, o tempo vai ser diferente, a altura também vai ser diferente. Aí, com base no exposto, marque a alternativa correta que indica a relação entre o tempo de subida na Terra e o tempo na Lua. Galera, ele não quer que eu diga qual foi as alturas. Na Lua, a altura vai ser maior. Com a mesma velocidade inicial, ele vai atingir uma altura maior. Mas a questão não está pedindo para mim altura. A questão está pedindo para eu achar só tempo. Então, se eu pensar aqui na regra do SAT, espaço, aceleração e tempo. A relação que eu tenho aqui é exatamente a relação entre a velocidade, o espaço que eu vou atingir, vai ser diferente, mas ele não quer espaço. Ele quer exatamente a relação entre o tempo na Lua e o tempo na Terra. Então, eu quero tempo. Show. Se eu quero tempo, tempo importa para mim. Eu quero tempo. A diferença entre os tempos e a altura se dá pela aceleração. A aceleração tem que ser usada. Mas eu não estou querendo saber espaço. Ele não fez nenhuma pergunta. Ele deu lá os 5 metros, mas ele não perguntou na Lua. Então, espaço não me interessa. Se espaço não me interessa, qual é a melhor equação para você trabalhar? Equação da velocidade. Então, velocidade final é velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Começar a perceber que quando eu jogar meu objeto para cima, quando ele atingir a altura máxima, ele vai parar de subir para começar a descer. Então, minha velocidade final vai ser 0. Minha velocidade inicial vai ser igual nas duas situações. E como eu estou indo para cima, eu estou em movimento retardado. A aceleração da gravidade vai ficar negativa. Bom,
E aí, o que é que a gente vai achar, Bezão lindo? Nós vamos achar que menos a velocidade inicial é igual a GT, ou seja, minha velocidade inicial vai ser quem? GT. Só que a questão está falando para a gente que a velocidade inicial na Terra vai ser a mesma velocidade inicial na Lua. G da Terra vezes o tempo da Terra vai ser G da Lua vezes o tempo da Lua, que é Terra, tá? G da Terra, tempo da Terra. Ficou parecendo um L. Professor, e agora o que é que a gente vai fazer? Ó, tempo na Terra pelo tempo na Lua vai ser G da Lua sobre G da Terra. Tempo na Terra sobre tempo na Lua. Quem é o G da Lua? 1,6. E eu vou admitir aqui a gravidade da Terra como sendo exatamente quanto? Gravidade da Terra, a gente vai admitir 10. Então, Bezão, quem é que vai ser o tempo na Terra? Vai ser 0,16 do tempo da Lua. Nós temos como resposta corretinha a afirmativa A. Show? Tranquilo até aí? Vou te pedir aqui para a gente pensar em mais uma questão. Questão da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Em uma competição de saltos ornamentais, um atleta, após tirar seus pés da plataforma, iniciando uma queda livre. Opa, vamos lá, grava isso aqui. Queda livre, velocidade inicial 0. Ele deve fazer seu corpo girar 1,5 vezes em torno do seu centro de gravidade antes de tocar água. Considere que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo e que o atleta deve realizar o giro enquanto o seu centro de gravidade se desloca verticalmente. Deslocamento vertical é a altura de 5 metros a partir do repouso. Para que o atleta consiga realizar esse salto com perfeição, seu corpo deve girar numa velocidade angular média, eu estou querendo achar aqui o ômega, de quanto? Muito bem, pesada. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser descobrir quanto tempo esse atleta levou para cair. Então, eu vou pegar aqui a ideia que ΔS vai ser velocidade inicial vezes tempo, mais o meio de AT2. Professor, quem é o meu ΔS? Cara, o meu ΔS vai ser a altura que ele vai cair. Como é uma queda livre, a velocidade inicial é 0. Esse cara, ele está a favor da gravidade. Ele está no movimento acelerado. Então, eu vou usar gravidade positiva, vezes tempo ao quadrado sobre 2. 5 vai ser G, que é 10, vezes T ao quadrado sobre 2. Quem é o nosso tempo? 1 segundo. Então, esse atleta no salto, ele vai passar 1 segundo para cair. Pois bem, mas eu quero a velocidade angular. Quem é velocidade angular? Velocidade angular vai ser o ângulo descrito na unidade de tempo. Então, velocidade angular é o ângulo pelo tempo. Minha velocidade angular vai ser, agora se liga aqui um pouquinho para o tio Augusto, é 1,5 vezes 2π. E quem é o intervalo de tempo? O intervalo de tempo é de 1 segundo. Então, qual é o lance aqui, tio Augusto?
A cada volta eu vou percorrer 360 graus. Quem é 360 graus em radianos? 2π. Então, uma volta, 2π. Uma volta e meia, 1,5 vezes 2π. Então, essa velocidade angular, Bezão, vai ser de 3π radianos por segundo. Você marca para a gente a alternativa B. Questão de número 4, questão do Instituto Federal do Ceará. Considere o movimento de queda livre. Opa, vamos destacar isso aqui, galera. Eu tenho um movimento de queda livre em duas partículas de massas de 1 e 2 kg. Galera, massa não interessa na queda livre, tá? Então, queda, massa não vai influenciar em absolutamente nada. Elas estão localizadas a uma mesma altura do solo. A gente tem essa galera com a mesma altura inicial. E as duas partículas são abandonadas, velocidade inicial zero, simultaneamente. Para a partícula 1, observa-se que no intervalo de tempo de 2 segundos, ela percorreu 20 metros. Para a partícula 2, no mesmo intervalo de tempo, o que é que ela vai andar? Olha só. ΔS vai ser a velocidade inicial é zero. Então, ΔS vai ser dado por 1/2 de GT2. A gravidade é a mesma para as partículas. A massa não aparece aí no deslocamento. E o tempo, ambas estão em 2 segundos. Tá, se as duas partículas estão no mesmo intervalo de tempo, o que é que vai acontecer? Elas vão percorrer a mesma distância, galera. Então, respostinha correta. Isso aqui também vai percorrer 20 metros. Só teria diferença aqui, uma seria diferente da outra, se tivesse resistência do ar. Aí eu ia achar a força de resistência do ar, a força resultante seria peso menos resistência do ar, como o peso é mg, massas diferentes, aí eu teria acelerações resultantes diferentes com resistência do ar. Sem resistência do ar, desprezando a resistência do ar como na questão, já que a queda é livre, livre é sem resistência do ar, então, tempos iguais, distâncias vão ser iguais. Muito bem, vamos lá, mais uma, Bezão lindo. Questão de número 5. Em um lançamento de um projétil para cima, na hora que a gente pega o nosso projétil e lança ele para cima, eu já vou saber que na altura máxima a velocidade é nula e minha aceleração é menos a gravidade. E, obviamente, para esse cara subir, a velocidade inicial tem que ser diferente de zero, né? Senão ele não vai subir. Muito bem. Aí ele fala para mim que o movimento desse projétil, ele é dado pela equação espaço igual a 105 mais 20t menos 5t2. Conhece dado em metros e t em segundos. Nessa situação, qual é o módulo da velocidade do projétil ao final de 3 segundos? Bom, professor, então eu posso falar que espaço final vai ser espaço inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais 1/2 da aceleração vezes tempo ao quadrado. Isso. Quando você faz isso aqui, Bezão, você vai dizer para mim, leitura direta do gráfico, ó. Quem é o meu espaço inicial? 105 metros. Né? Então, esse objeto ele já foi lançado de uma certa altura em relação ao solo. Próxima coisa que você vai perceber para mim é o valor da velocidade inicial. Então, nós temos uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. E, finalmente, você vai dizer para mim que o meio de A é igual a menos 5. Então, quem é minha aceleração? Menos 10 metros por segundo ao quadrado. E agora a gente vai aplicar na equação da velocidade. V igual a V0 mais AT.
Eu quero saber qual é a velocidade na hora que a minha velocidade inicial é 20, minha aceleração é menos 10 e o tempo é 3 segundos. Então, eu vou ter 20 menos 30. 10 metros por segundo negativo significa dizer que o meu móvel já está caindo, meu móvel já está de volta. Porém, a nossa pergunta é o módulo. Então, você vai dizer para o tio Augusto que o módulo de V vale quem? 10 metros por segundo. Então, o que é que a gente tem de resposta? Alternativa B é a única que dá essa resposta para a gente. Ok? Vamos lá, mais uma. Questão 6. Em função da diferença de massa entre a Terra e a Lua, a gravidade aqui é cerca de 6 vezes a encontrada na Lua. A gravidade na Terra é 6 vezes a gravidade encontrada na Lua. Vamos botar isso aqui nos nossos dados. Gravidade da Terra, 6 vezes a gravidade da Lua. Desconsidere quaisquer forças de atrito. Beleza, sistema livre. Um objeto lançado da superfície da Terra com uma dada velocidade vt atinge determinada altura. O mesmo objeto deve ser lançado de uma outra velocidade vl, na superfície lunar, de modo que ele atinja a mesma altura. A razão entre as velocidades de lançamento na Terra e da Lua para que essa condição seja atingida é aproximadamente quanto? Visão? Espaço, aceleração e tempo. Eu tenho a mesma altura, então eu tenho aqui um dado referente à altura. Eu tenho a diferença entre as gravidades, então eu tenho uma aceleração, mas eu não tenho nenhum dado referente a tempo. Ele não deu, não perguntou. Então, nesse caso aqui, é mais negócio a gente trabalhar com Torricelli. Então, o que eu vou fazer? Velocidade final ao quadrado é velocidade inicial ao quadrado mais 2A delta S. Na hora que a gente atinge a altura máxima, meu objeto vai ter que parar de subir para começar a descer. Então, 0 vai ser V0 ao quadrado mais 2 vezes. Eu estou indo para cima, então eu estou em movimento retardado. Movimento retardado, velocidade e aceleração devem ter sinais contrários. Como eu admiti a velocidade positiva, eu estou admitindo que na subida eu tenho um movimento progressivo, então eu vou ter que botar o sinal da gravidade negativo para que o movimento seja retardado. Vezes o nosso ΔS, que é a nossa altura. Então, olha só aqui o que é que eu vou colocar para você. Eu vou te falar que V0 ao quadrado vai ser igualzinho a 2GH. Tá, quem é que vai ser o meu V0? Meu V0 vai ser a raiz de 2GH. Só que eu estou querendo qual é a relação entre V0 na Terra, velocidade de lançamento na Terra, vou já trocar aqui por VL, e velocidade na Lua. Então, isso vai ser 2 vezes gravidade da Terra vezes a altura, por 2 vezes gravidade na Lua vezes a altura. Eu vou te falar aqui, velocidade na Terra sobre velocidade na Lua vai ser 2 vezes G da Lua
Opa, que é terra, né, professor? É, G da Terra. Então, peraí, 2 vezes. 6 vezes o G da Lua, vezes a altura, por 2 vezes G da Lua, vezes a altura. Olha só, galerinha. Caputil. A altura é a mesma, que ele fala que eles atingem a mesma altura. G da Lua com G da Lua eu vou cortar. E 2 com 2 eu vou cortar. E aí, eu vou falar para você que a velocidade de lançamento na Terra pela velocidade de lançamento da Lua tem como razão raiz de 6. Raiz de 6, a gente marca, por favor, a afirmativa D. Muito bem, Bezão lindo. Vamos pensar aqui em mais uma questãozinha, por favor. Nossa questão de número 7. Em uma tribo indígena de uma ilha tropical, o teste derradeiro de coragem de um jovem é deixar-se cair de um rio de um alto de um penhasco. Queda livre. Esse cara vai deixar cair do alto desse penhasco. Então, se ele vai deixar cair, a velocidade inicial aqui vai ser nula. Um desses jovens se soltou verticalmente a partir do repouso. Mais uma vez, ele frisou isso aqui para a gente. De uma altura de 45 metros em relação à superfície da água. O tempo decorrido em segundos entre o instante em que o jovem iniciou sua queda e aquele em que o espectador, parado no alto do penhasco, ouviu o barulho do impacto do jovem na água é de aproximadamente. Considere o ar em repouso e ignore a sua resistência, ignore as dimensões das pessoas. A velocidade do som é 360 metros por segundo e a gravidade é 10. Meninada, vamos fazer um esboço disso aqui só para a gente ter aquela noçãozinha? Eu vou ter o penhasco. Aqui embaixo eu tenho água. Eu vou estar com um espectador aqui em cima. E eu vou estar com alguém que se deixou lançar. Tá, quando acontecer isso, essa pessoa vai descer. E aí a gente vai falar que nós vamos ter aqui o tempo de queda dessa pessoa. Quando essa pessoa descer e cair na água, aí o que é que vai acontecer, tio Augusto? Eu vou ter o som subindo para o espectador ouvir. Então, o tempo total é o tempo de queda livre mais o tempo para o som. Ah, professor, eu sei que o tempo de queda é raiz de 2H sobre G. Posso usar isso direto? Tempo de queda igual a raiz quadrada de 2H sobre G? Pode. De onde é que ela vem? Lá da função horária dos espaços. Ó. Delta S vai ser V0T mais AT2 sobre 2. Meu ΔS vai ser a altura. Quando é uma queda livre, o tempo é zero. A queda, ela se dá em função da aceleração da gravidade, né? Aí o que é que vai acontecer aqui, Bezão? Eu vou te falar que GT2 vai ser igual a 2H. Por isso que toda vida que for uma questãozinha de queda livre, se você quiser, já pode começar aqui, ó. O tempo de queda vai ser a raiz de 2H sobre G. Professor? Então, a gente vai falar que o tempo de queda aqui vai ser a raiz de 2 vezes 45 metros sobre 10. Quem é o tempo de queda? 3 segundos. Agora, o som, ele sempre vai se deslocar em movimento uniforme. Então, para o som, eu vou te falar para você que a distância
ou, se você preferir, a equação da velocidade média, já que ele anda em movimento uniforme, vai ser ΔS sobre ΔT. Quem é a velocidade do som? 360. Qual é a distância que o som vai ter que subir novamente? 45 metros. E em quanto tempo? Cara, isso aqui eu vou te achar agora. Então a gente vai achar que esse tempo do som aqui dá 0,125 segundos. Vamos lá, algarismos significativos. Aqui deu 3. Então, esse cara aqui só tem não tem nenhuma decimal, só tem um algarismo. Aqui também, né, eu posso ter que fazer o quê? Deixar no máximo, um algarismo também significativo. Então, 0,13, mas o 13 é duvidoso, então o que é que eu vou fazer aqui, Bezão lindo? Eu vou te falar que esse tempo aqui vai ser 0,1 segundo. Tá, professor? E aí quem é que vai ser o tempo total? Vai ser os 3 segundos para o cara cair, mais 1/10 de segundo para o som subir. Então a gente vai ter um tempo total de 3,1 segundo. Isso nos remete à alternativa A. Show, perfeito? Vamos lá, mais uma. Em um determinado instante, um objeto é abandonado de uma altura h do solo e 2 segundos mais tarde, outro objeto é abandonado de uma altura hzinho 120 metros abaixo de h. Determine o valor da altura total em metros, sabendo que os dois objetos chegam juntos com a aceleração da gravidade aqui de 10. Os objetos chegam juntos. Vamos fazer aqui um esboço para a gente ter uma noção? Vou te falar o seguinte, ó. Eu vou falar para você que tudo isso aqui é H. Então, eu vou ter um primeiro objeto que ele foi lançado dessa altura H. E aí eu vou falar que esse objeto lançado dessa altura H, ele vai gastar um tempo T qualquer. Aí eu vou pegar um segundo objeto entre o primeiro objeto e o segundo objeto, a gente vai ter uma diferença de 120 metros. Tá, então eu vou falar para você que esse Hzinho que eu tenho aqui, ele vai ser a altura total menos 120 metros. Tá, e eu vou falar agora para você que esse cara aqui ele vai gastar um certo tempo T'. Tá, mas quem é esse T' aqui? Esse sujeito ele foi lançado 2 segundos depois. Então eu vou falar para você que o meu T' é o T menos 2, porque ele teve 2 segundos a menos para poder lançar. Tudo bem até aí? Bom, professor, e agora o que é que a gente vai fazer? Bom, vamos mexer nisso aqui, ó. H igual a Hzão menos 120. Tá, se é uma queda livre, eu vou dizer para você que ΔS igual a V, 0T mais 1 meio de AT2. Acontece que o espaço inicial das minhas partículas, eles vão ser diferentes, né? Beleza, show. Agora,
a aceleração é a mesma e os dois objetos são soltos, a velocidade inicial dos dois objetos também é zero. Então, vou substituir aqui a velocidade inicial por zero. Então, o que é que eu vou ter aqui? Ó? 1 meio de G T' ao quadrado vai ser igualzinho a 1 meio de G T ao quadrado menos 120. Como a gravidade é 10, 5. Aí, quem é o meu T'? T menos 2. Isso vai ser 5T2 menos 120. Cinco que multiplica quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Isso vai ser 5T2 menos 120. 5T2 menos 20T mais 20 é igual a 5T2 menos 120. 5T2 menos 5T2 vai me dar zero. Aí, olha só o que é que eu vou ter aqui. Menos 20T vai ser menos 140. Aí, quem é que vai ser o tempo de queda? 7 segundos. Pega a equação que a gente terminou de fazer. Altura igual a 1 meio de GT2, já que a velocidade inicial é zero. E, Augusto, se a equação nova não, gente, é aquela dos espaços. S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. S menos S0 é o ΔS que eu chamei de altura. Velocidade inicial é zero, que é uma queda. Aí sobrou só 1 meio de AT2, onde o A é o G. Bom, nesse caso aqui, a gente vai falar que a nossa altura ela vai ficar 1 meio vezes o G, que é 10, vezes o nosso tempo ao quadrado, que o nosso tempo foi 7. Quanto é que vai me dar isso aqui? 245 metros. Se a gente achou 245 metros, Bezão lindo, nós vamos estar marcando quem? Letra D de dado. Beleza? Show? Então, sempre que tiver esse tipo de questãozinha aí, em que um objeto seja lançado depois do outro, você sempre vai dizer que o tempo do segundo objeto é o tempo do primeiro menos a diferença de tempos. E aí fica fácil da gente resolver a questão. Vou te pedir para a gente fazer aqui, por favor, a nossa questão de número 9. Considere uma partícula sendo atirada verticalmente para cima, com forças de arrasto desprezíveis. Diante disso, são feitas as seguintes afirmações. Gente, se ele está sendo lançado para cima sem força de arrasto, a gente tem um lançamento livre, né? Um lançamento vertical livre. Tá. A velocidade varia de forma constante a cada instante de tempo. Olha, na hora que a gente lança esse objeto verticalmente para cima, esse objeto ele vai ser lançado com a aceleração da gravidade. Então, a aceleração da gravidade vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. A gente vai botar para cima negativo, né, para poder botar uma questão de referencial. Mas o que é que significa dizer 10 metros por segundo ao quadrado? Que a cada 1 segundo, a velocidade varia linearmente de 10 metros por segundo. Então, essa primeira aqui tá show, tá verdadeira. Aí depois disso, galera, a velocidade da partícula e sua aceleração no ponto mais alto se anulam. Não. A aceleração ela é constante, diferente de zero. O que é que vai pintar aqui? Essa primeira aqui é verdadeira.
Aí a nossa segunda, Bezão, ela é falsa. No ponto de altura máxima, a velocidade vertical é y. Mas a aceleração continua sendo a gravidade. Gravidade não vai deixar de existir. Né? A gravidade não pertence ao corpo. A gravidade, o campo gravitacional é gerado pelo planeta, pela Terra. Então, essa gravidade é constante. Logo, essa 2 está falsa. Terceira, os tempos de subida e de descida em relação aos pontos de lançamento são diferentes. Sem resistência do ar, os tempos são iguais. Então, sem resistência do ar, desprezando a resistência do ar, o tempo de subida é igualzinho ao tempo de subida, que pode ser raiz de 2H sobre G. Em uma determinada altura, durante a trajetória, as velocidades de subida e descida são iguais. Bom, vamos lá. Galera, eu vou botar aqui a ideia de um referencial. E eu vou pegar o meu objeto ocupando duas posições nesse referencial. Então, está todo mundo aqui no meu mesmo referencial. Na subida, o movimento é retardado. Eu admito sempre colocar gravidade negativa. Então, na subida, a minha velocidade vai ter que ser positiva. Mas aí eu estou invertendo, Augusto. E na descida, para o movimento ficar acelerado, V e G tem que ter o mesmo sinal. Então, eu vou falar aqui para você que o meu V agora tem sinal negativo. Então, rigorosamente, esse item só estaria correto se ele dissesse em módulo. Aí, beleza, em módulo é igual, um é mais, outro é menos. Agora, acontece que todas as alternativas que ele me deu aqui tem duas opções. Então, ficou meio que subentendido. Ah, professor, mas eu vou pedir anulação da questão. Não, gente. Ele não vai dar por conta disso, que deixa subentendido. Então, nesse caso aqui, vai ser módulo, tá? Então, o que é que a gente vai lembrar aqui? Na hora que eu tiver uma situação dessa, o módulo da velocidade de subida vai ser igualzinho ao módulo da velocidade de descida quando a gente estiver no mesmo espaço, quando a gente estiver na mesma altura. Mas como a questão aqui não falou para a gente dessa ideia de módulo, então a gente vai manter o quê? A gente vai deixar essa questão aqui com a situação do jeito que ela está, tá? Nós vamos admitir aqui que está verdadeiro esse item. Muito bem, eu vou te pedir aqui para a gente pensar agora um pouquinho nessa questão de número 10. Considere o gráfico da velocidade vertical em função do tempo. A velocidade vai aumentando. Então, aqui eu tenho um movimento acelerado. Velocidade fica constante. Então, nesse trechinho aqui eu tenho um movimento uniforme. Retardado. Mais um movimento uniforme, mais um retardado. Muito bem. Considerando um sistema de referência ideal orientado de cima para baixo, então isso é uma queda, orientado de cima para baixo, podemos associar o gráfico ao movimento de item A. Um balão com gás hélio solto das mãos de uma criança em pé no chão. Como a densidade do hélio é menor do que a densidade do ar, o que é que vai acontecer com esse balão? Esse balão ele vai subir, né, e vai subir em movimento acelerado. Então, o gráfico aqui para o balão não está muito legal, não. Né? Como é que ele vai subir? Fica movimento uniforme, depois diminui, não dá. Né? O balão só subiria. E a trajetória está de baixo para cima. Então, se o balão está subindo, eu teria que ter uma velocidade negativa no início. A está fora de cogitação. Um foguete alcançando o voo a partir do lançamento do solo.
Olha um detalhe aqui. A trajetória está sendo orientada de cima para baixo. O foguete lançado para cima, ele ia estar com velocidade negativa, tá? Nesse referencial dado. Então, não rola o foguete aqui também, não. Uma fruta caindo de uma árvore indo direto ao solo. Como a fruta já cai muito próximo da terra, a resistência do ar naquela situação ali é praticamente constante. Então, o ideal é que a fruta, você pensar nisso nessa fruta como se fosse uma queda livre, basicamente. Então, você vai ter sempre a velocidade aumentando, não teria esse trecho de movimento uniforme. Tá? Então, o que é que acontece aqui? Essa fruta caindo da árvore direto para o solo, direto não. Tá? Só se ela fosse bater em alguma coisa para ficar um tempo de velocidade constante. Letra D. Um paraquedista saindo de uma aeronave, a qual está com velocidade vertical nula até chegar ao solo. O paraquedista, assim que ele começa a cair, a mesma coisa a gente pode pensar em termos de uma gota de chuva, na hora que você começa a queda, o paraquedista está com o paraquedas fechado, ele vai aumentando a velocidade dele, para baixo a velocidade positiva. Perfeito. Aí ele abre o paraquedas. Quando ele abre o paraquedas, ele vai passar um pedaço caindo com a velocidade constante. A ideia da velocidade terminal. Depois disso, a resistência do ar, como vai ficando mais baixo, a resistência do ar vai aumentando. Ele mantém a velocidade terminal constante. E depois disso, ele vai diminuindo, né, até tocar no solo. Gente, o mais correto aí desse gráfico era pensar o quê? A partir do instante ele teria, né, freou para ficar com velocidade terminal, e depois disso ele vai ficar com a ideia da velocidade terminal até parar. Seria o gráfico mais corretinho aqui. No item E, uma águia de bico amarelo em seu sobrevoo alcançando uma presa posicionada próxima à superfície do oceano. A águia, ela iria alcançar a presa, velocidade vai aumentando com a queda, pegou a presa, depois ela vai subir. Então, o meu gráfico teria que ter um trecho na subida de velocidade negativa. Das opções ofertadas, a que mais se aproxima é a letra D. Então, por isso que a gente vai escolher a letra D, por conta da resistência do ar, que faz com que o paraquedista fique com trechos de movimento uniforme, que a gente chama de velocidade terminal. Então, daí, o gráfico mais próximo seria a letra D. Embora a velocidade terminal aqui eu deveria ter essa velocidade diminuindo um pouquinho. Bom, vou te pedir aqui então para a gente pensar na ideia da questão 11, por favor, galera. São descritas a seguir duas situações de movimento. Situação 1. Uma bola de massa e volume inicialmente em repouso é solta de uma grande altura e cai verticalmente sobre a ação da força peso constante e da força de resistência do ar. Bom, na hora que eu pego esse objeto aqui, ele está descendo. Aí eu vou ter a força peso. Contrário à força peso, eu vou ter a resistência do ar. Vou chamar aqui de força de resistência. Ora, o que é que vai acontecer aqui, galerinha? Eu vou ter peso menos resistência do ar. Bom, o que é que vai estar nessa situação? Nessa situação, eu vou estar tendo a velocidade variável. O meu objeto, ele vai começar a aumentar a velocidade, mas à medida que ele aumenta a velocidade, a resistência do ar também vai aumentando, porque a força de resistência do ar é proporcional à velocidade. Então, a tendência é a velocidade ir aumentando e manter o valor constante que a gente chama de terminal. Tudo bem? Então, o gráfico aqui, nessa primeira situação, eu teria que pensar num gráfico do MUV. Então, esse meu gráfico teria que ser um gráfico em termos pensando em termos de aceleração. Não teria que ser um gráfico parabólico,
né, da velocidade. Por quê? Porque essa velocidade aqui, na verdade eu vou tirar aqui esse MV, tá, galera? Vai ser só MV, vai ser só um movimento variado, não é uniformemente. Por quê? Porque à medida que ele vai caindo, a velocidade vai aumentando, a resistência do ar também vai aumentando, a tendência é ficar com velocidade constante. Na situação 2, uma bola também de massa e volume V, inicialmente em repouso, é solta de uma grande altura e cai verticalmente sobre a ação apenas da força-peso, sem resistência do ar. Se a gente está sobre a ação apenas da força-peso, qual é a ideia aqui? Eu estou com aceleração constante. Se eu estou com aceleração constante, não tem ninguém para diminuir meu aumento de velocidade. Então, minha velocidade vai aumentando linearmente. Gráfico de movimento variado tem que ser formato de parábola. Gráfico de velocidade aumentando linearmente. Tá, professor? Então, não rola o item A. Tá? Esse primeiro gráfico aqui, ele é um gráfico de movimento uniforme e aqui eu tenho que ter movimento variado. Tá, pode ser que role o B, pode ser que role o C. Não faz sentido a velocidade tentar zero, então aqui eliminou, aqui eliminou. Então eu vou pensar aqui entre B e C. Acontece que o que é a velocidade, o que é que acontece? Ela vai aumentando à medida que a velocidade aumenta, a resistência do ar vai aumentando e ela vai tendendo a perder a aceleração de modo a terminar com uma reta. Então não pode ser o gráfico C. Qual é a lógica aqui, galera? À medida que a resistência do ar aumenta, nós vamos terminar esse movimento basicamente com quem? Movimento uniforme. Então, tem que ser letra B de bola. Muito bem, meu oráculo lindo. Questão do Enem, questão 12. Em seu estudo sobre a queda dos corpos, Aristides afirmava que se abandonarmos os corpos leves e pesados de uma mesma altura, o mais pesado chegaria mais rápido ao solo. Tudo bem, ele estudava com resistência do ar. Essa ideia está apoiada em algo que é difícil de refutar, observação direta da realidade baseada no senso comum. Após uma aula de física, dois colegas estavam discutindo sobre a queda dos corpos e um tentava convencer o outro que tinha razão. Colega A, o corpo mais pesado cai mais rápido que o menos pesado, quando largado de uma mesma altura. Eu provo largando uma pedra e uma rolha. A pedra chega antes. Pronto, está provado. Colega B, eu não acho. Peguei uma folha de papel esticada e deixei cair. Quando amassei, ela caiu mais rápido. Como isso é possível? Se era a mesma folha de papel, deveria cair do mesmo jeito. Tem que ter uma explicação. O aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento dos corpos em queda nessa discussão é, gente, exatamente a ideia da resistência do ar. Quando a gente tira a resistência do ar, os corpos, eles caem juntos. Esses corpos, eles caem ao mesmo tempo. Com a resistência do ar, aquele que oferece maior resistência do ar vai cair mais devagarinho. Então, se eu pego o mais pesado, a força-peso é maior e a resistência do ar vai aumentando gradativamente, é por isso que ele acaba caindo mais rápido. Perfeito? Vamos lá. Questão de número 13. Tá, questão 13, ele diz para mim o seguinte: Galileu afirmou que um corpo pesado, ele possui uma tendência de se mover com um movimento uniformemente acelerado, rumo ao centro da Terra, de forma que durante iguais intervalos de tempo, o corpo recebe um aumento de velocidade. Tá, mas nem a gente continuar aqui. O que é que está acontecendo? Regra de Galileu. Meu ΔS vai ser quem? 2 vezes o intervalo menos 1, vezes a distância percorrida no meu primeiro intervalo. E aí, galera, o primeiro intervalo é D, o segundo é D mais 2D, 3D. O terceiro, 5D, o quarto, 7D, e assim sucessivamente.
Quem é que mostra esse aumento aqui? Afirmativa A. Essa afirmativa A seria a nossa resposta. Show? Vamos lá para D. Né? Que D, Augusto? Para 14. Eu já estou querendo aqui pensar em resposta. Eita. Para analisar a queda dos corpos, é porque é a mesma questão aí, a ideia é a mesma, tá, galera? Para analisar o movimento, a queda dos corpos, um estudante abandona simultaneamente duas esferas maciças, uma de madeira e outra de aço, de uma mesma altura em relação ao solo. Presta atenção. Sem resistência do ar, caem juntas. Com resistência do ar, a mais pesada cai primeiro. Aí ele fala para mim, se a massa da esfera de aço fosse maior do que a massa da esfera de madeira e não houvesse resistência do ar. Tá, se não houver resistência do ar, todo mundo vai cair simultaneamente, vai cair com a mesma velocidade. Então, a esfera de madeira chegaria ao solo com menor velocidade, não porque elas vão receber a mesma aceleração, saca? Velocidade final é igual à velocidade inicial, mais a aceleração vezes tempo. A velocidade inicial é zero, a aceleração é a gravidade, a velocidade final ia ser gt. Mesma gravidade, mesmo tempo de queda, chegariam com a mesma velocidade. As duas esferas chegam ao solo com a mesma energia mecânica. Cara, energia mecânica é a soma da cinética mais a potencial. Quando elas são da mesma altura e chegam no solo junto, no solo a altura é zero. Então a energia potencial no solo seria zero. Daí, a energia mecânica lá no solo ficaria igual à cinética. Quem é energia mecânica? Eu botei cinética igual a cinética, né? Então, energia mecânica lá no solo ficaria igual à cinética. Tio Augusto, e quem é energia cinética? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Velocidade é a mesma, mas a massa não. Então, a esfera mais pesada tem mais energia. Por isso que se cair dois objetos, mesmo desprezando a resistência do ar em cima da sua cabeça, o objeto mais pesado vai causar mais danos, porque ele está trazendo mais energia. Então, elas teriam a mesma energia? Não, mais pesado tem mais energia. A aceleração da esfera de madeira seria menor? Não, gente, a aceleração é igual, é a própria gravidade. A esfera de aço chegaria ao solo com mais energia cinética? Sim, chegaria com mais energia cinética. Por quê? Porque ela tem maior massa. Observa. Energia cinética mv ao quadrado sobre 2. O que é que eu posso concluir? Quem tiver maior massa vai acabar transportando maior energia. Então, por isso que a gente tem como respostinha correta letra D. E aí eu vou te pedir para a gente fechar essa primeira série aqui com a questão 15. Uma criança brincando com o objeto lança-o verticalmente para cima com velocidade de 25 metros por segundo. Velocidade inicial, 25 metros por segundo. Como ele está dizendo que essa criança lança esse objeto para cima, a aceleração assume o valor da gravidade negativa para que eu coloque velocidade e aceleração com sinais opostos. Aí ele fala para a gente o seguinte, se eu desprezar a resistência do ar depois de 2 segundos, qual é a velocidade da minha partícula? Bom, isso aqui é 0,800, né? V igual a V0 mais AT. Qual é a velocidade inicial? 25. Minha aceleração é a própria gravidade. Eu quero em 2 segundos. E aí, Bezão, eu vou estar com 25 menos 20, 5 metros por segundo. Agora, vou te fazer uma pergunta. Essa esfera aí, essa criança brincando que lançou esse objeto lançado com a velocidade que a gente acabou de encontrar, velocidade de 5 metros por segundo. Essa esfera ainda estaria subindo ou essa esfera já estaria descendo nessa velocidade? Ao final dos 2 segundos,
eu ainda estaria na subida ou já estaria na descida? Pensa aí para o tio Augusto. Meninada, eu orientei a trajetória para cima. Como eu estou orientando a trajetória para cima, o que é que vai rolar aqui? Enquanto a minha partícula está subindo, o movimento é progressivo para que velocidade e gravidade fiquem com sinais contrários e eu tenha aqui o meu movimento retardado. Então, progressivo e retardado. Na hora que ela atingir a altura máxima e voltar a descer, aí o movimento é acelerado. Gravidade e velocidade tem que ter o mesmo sinal. Aí, nesse caso, eu vou dizer para você que a velocidade deveria assumir um valor negativo. Então, na hora que eu estou fazendo isso aqui, como essa velocidade é positiva, esse objeto ainda se encontra subindo. Perfeito? Beijão lindo. Abraço gigante. Dá uma revisada nos conteúdos e vamos trabalhar as questões do nosso segundo módulo.